Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da lei penal. Veja, a aplicação da lei penal é um tema sempre cobrado em concurso e você vai se preocupar com ele nos 12 primeiros artigos do Código Penal. Do primeiro ao 12, você tem ali a aplicação da lei penal. Mas dentro desses artigos existem aqueles pontos naturalmente mais cobrados, aqueles mais importantes, mais relevantes, que são exatamente lugar do crime, tempo do crime, lei penal no tempo e lei penal no espaço. Quando eu falo lugar do crime e tempo do crime, às vezes você acha, mas lugar do crime, lei penal no espaço não é a mesma coisa? Tempo do crime, lei penal no tempo não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes, são coisas totalmente distintas. A gente está falando de aspectos diferenciados. O importante é simplesmente você ter uma ideia geral de que são assuntos distintos que a gente vai trabalhar um a um para a gente poder cercar ao máximo o seu edital, tá legal? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a aplicação da lei, eu disse que eu primeiro quero falar sobre lugar do crime e tempo do crime. O que a gente tem de importante para tirar disso aqui? Lugar do crime e tempo do crime tem duas maneiras de cair na sua prova. A primeira delas é cobrando o nome da teoria que foi adotada pelo Código Penal acerca do lugar do crime e acerca do tempo do crime. Essa é uma forma. A outra forma é perguntando efetivamente, diretamente para você o seguinte, tá bom, e qual é o lugar? E qual é o tempo? Ou seja, entrar no detalhe daquilo que você precisa efetivamente saber. Quando a gente fala então sobre lugar e tempo, vamos começar entendendo o nome da teoria. Existe um processo mnemônico para te ajudar a memorizar, para te ajudar a gravar, que é brincar com essa palavra aqui, a palavra luta. Isso vai te ajudar a memorizar a teoria tanto para lugar quanto para tempo. Por quê? Você escreve a palavra luta, L é o lugar do crime e T é o tempo do crime. O lugar do crime, letra U, ubiquidade. Teoria da ubiquidade ou mista. Tempo do crime, letra A. Teoria da atividade ou ação. Então repare que se ele estiver preocupado em cobrar o nome da teoria, isso aqui já não te derruba mais. Questão tradicionalíssima, cai em tudo quanto é banca. A banca SESP, por exemplo, adora, porque ela chega e fala assim, de acordo com o Código Penal, adota-se a teoria da ubiquidade para tratar do lugar do crime e a teoria do resultado para tratar do tempo do crime. Errado. Percebeu? Ubiquidade tudo bem, até trata do lugar, mas resultado não trata do tempo. Tempo é atividade. Então ele mexe com essas expressões, ele mexe com essas palavras e derruba muita gente. Numa prova de uma banca normal, você ainda consegue errar uma questão, fala, pô, errei e tal, fica chateado, mas vida que segue. Numa prova da SESP, por exemplo, fator de correção, então, negativo, perde ponto, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, dependendo da banca que você estiver trabalhando, tá? Mas vamos lá, o ponto principal aqui é esse. Lugar do crime, se ele perguntar, teoria da ubiquidade ou mista. Isso aqui você encontra no artigo 6º do Código Penal. Tempo do crime, atividade ou ação, isso aqui você encontra no artigo 4º do Código Penal. Então, daquele primeiro ao 12º, você já tem dois deles aqui. Agora, Léo, e se ele não me perguntar o nome da teoria, se ele não quiser nem saber o nome da teoria, se a preocupação dele for especificamente com a explicação disso, eu não quero saber ubiquidade, atividade, eu quero saber qual é o lugar de um crime, eu quero saber qual é o tempo de um crime. Aí você tem que ler os artigos. E aí, quando você fizer a leitura, você vai concluir o seguinte, vamos dar uma olhadinha no artigo 6º primeiro. Considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então vamos lá. Considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta, no todo ou em parte. Então é no lugar da conduta. Bem como, olha o sinal de mais aqui, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Repare que o lugar é uma ficção, é uma mentira, é algo que foi inventado. Porque como é que o lugar podem ser dois lugares? Para o direito penal são dois lugares. O lugar de um crime são dois lugares, na verdade. O lugar é tanto o lugar em que a conduta foi praticada, quanto o lugar em que o resultado aconteceu. E toda vez que eu falar em conduta, você vai pensar num gênero que comporta duas espécies. A conduta é formada por uma ação ou por uma omissão. Então, o lugar de um crime é o lugar em que a ação ou omissão criminosas foram praticadas
e também o lugar em que o resultado aconteceu. Léo, isso está muito abstrato na minha cabeça, eu não consigo imaginar, então vamos lá. Quero matar uma pessoa. Pego a arma de fogo, efetuo o disparo. Aqui no centro do Rio de Janeiro, onde eu estou gravando para você. Efetuo o disparo aqui no centro do Rio de Janeiro. Aqui é o local da minha conduta. A pessoa morre no centro de Niterói, uma outra cidade, do outro lado da ponte Rio-Niterói. Ele vai, tenta fugir, tenta chegar a um hospital e morre lá em Niterói. Qual é o lugar da minha conduta, da minha ação ou omissão criminosa? Foi aqui no Rio de Janeiro, no centro. E qual é o lugar do resultado, morte? Ah, foi lá no centro de Niterói. E onde que esse crime foi praticado, Léo? No centro do Rio e no centro de Niterói, ou seja, nos dois lugares. O lugar são sempre os dois, tanto da conduta quanto do resultado. Por isso que a teoria é mista, porque ele pega o da conduta e ele pega o do resultado. Tá legal? Agora o tempo não. O momento do crime é diferente. O momento do crime, se você pegar o artigo 4º, você vai ver que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, considera-se praticado o crime no momento da conduta, no tempo da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Eu não ligo para o momento em que o resultado acontece, eu não estou nem aí para a hora em que o resultado acontece, eu quero saber a hora da conduta. Então, volta para aquele exemplo. Atirei no sujeito com a intenção de matá-lo. 10 da manhã no centro do Rio. Ele morre 2 da tarde no centro de Niterói. O crime é no centro do Rio e no centro de Niterói, por conta da teoria da ubiquidade ou mista. Mas é só às 10 da manhã. É só no tempo da conduta. O tempo do resultado, 2 da tarde, não me interessa. Não me interessa. Tá claro isso? Entendeu esse aspecto? Isso é muito importante. Tem muita gente que cai já nesse ponto. Já cai aqui, ó, nesse detalhe simples assim. Léo, mas isso é muito fácil. Ó. Como você disse, realmente, só tem 2 formas de cair. Ou ele pergunta o nome da teoria, lugar do crime, ubiquidade ou mista, tempo do crime, atividade ou ação. Já foi. Ou ele pergunta a explicação técnica do que significam esses nomes. Lugar do crime é o lugar da conduta e o lugar do resultado. Tempo do crime é o tempo da conduta. Não tem como eu errar isso, concordo contigo. Mas aí o que ele faz? Ele mistura o estudo dos artigos 4º e 6º, a aplicação da lei penal, com o artigo lá para frente, que é o 27, que fala de imputabilidade. Ele mistura esses dispositivos e faz uma questão englobando os 2 assuntos. Vou te explicar como é que ele faz isso. Olha só, o artigo 27 do Código Penal vai falar para a gente o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Isso aqui a lei não fala, mas só para você saber, a legislação especial é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá legal? O que esse dispositivo do 27 está falando para mim? Está falando isso, ó. Ele está simplesmente abrindo 2 setas para mim. E está falando que eu tenho 2 pessoas aqui no 27. Eu tenho um sujeito chamado de inimputável e eu tenho outro chamado de imputável. Então eu tenho o inimputável e eu tenho o imputável. Olha o que ele fala. Antes de mais nada, inimputável é aquele a quem não pode ser imputada a conduta. N partícula de negação, inimputável, aquele a quem não pode ser imputada a conduta. Ou seja, o inimputável é aquele que não responde por seus atos. Não responde por seus atos. O inimputável não responde por aquilo que ele faz. Não responde. Tranquilo.
Agora, o imputável, aquele a quem pode ser imputada a conduta. Percebeu? Aquele a quem pode ser imputada a conduta. O imputável, por outro lado, é aquele que responde por seus atos. Fácil. Não responde pelo que faz, responde pelo que faz. Claro, não responde na forma do Código Penal, responde na forma do ECA, mas não responde e responde. Tudo bem? Olha o que ele fala, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Opa, então o inimputável é o menor de 18 anos. Agora, quem é que vai ser o imputável então? Se o menor de 18 anos não responde, quem é que responde? Ah, Léo, isso é fácil. Se o menor de 18 anos não responde, então o maior de 18 anos é o cara que responde. Maior de 18 anos é o cara que responde. Tá legal? Simples assim. Menor de 18, maior de 18. Aí vem uma pergunta que parece uma pergunta extremamente boba, mas de boba não tem nada. Quando é que eu me torno maior de 18? Até quando eu sou menor de 18 e a partir de quando eu sou maior de 18? Pergunta que parece extremamente boba, mas que de boba não tem nada. Olha só, eu me torno maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos, independente do horário de nascimento. Vou te dar o meu exemplo. Eu nasci às 10 da noite. Meu aniversário é dia 24 de junho, dia de São João. Eu tenho que esperar no dia 24 de junho chegar às 10 horas da noite para falar que eu estou fazendo aniversário? Não. Pode ser para cortar o bolo. Mas juridicamente falando, quando eu ingresso no dia 24 de junho, eu ganho mais um ano. É sempre assim. Entrou no dia 24 de junho, mais um ano é feito. É exatamente dessa forma que funciona. Então, eu não tenho que me prender ao horário do nascimento. Eu tenho que me prender ao dia do nascimento. Quando, por exemplo, 11h59 da noite, aí 0 hora, meia-noite. Opa, 0 hora, já está começando outro dia. Já ganhei mais um ano. Então, eu sou maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Percebeu? Eu sou maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. A partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Entrou no dia, pronto, maior de 18, acabou. Agora, se eu sou maior de 18 a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos, até quando eu sou menor então? Faz a conta. Se eu sou maior no primeiro instante do dia, eu sou menor até o último instante da véspera. Então, eu sou menor de 18 anos até o último instante da véspera do aniversário de 18 anos. Mais fácil que isso, impossível. Não tem como ser mais fácil do que isso. Até o último instante da véspera eu sou menor. Virou o dia, entrou no dia do aniversário, eu sou maior. É assim que vai funcionar, fácil, simples, desse jeito, dessa maneira, sem dor de cabeça, sem estresse, sem preocupação. Tá legal? Beleza, show de bola então. Já sabemos isso aqui, já estamos tranquilos em relação a esse aspecto. Aí eu te pergunto, o que tem a ver isso aqui, que é o estudo da imputabilidade, é um estudo que eu faço nos artigos 26, 27, 28, lá para frente. O que tem a ver isso aqui com o lugar do crime e tempo do crime? Não está nem no mesmo trecho. Eu falei que eu estou estudando a aplicação da lei penal, 1º ao 12º. Aí eu jogo um 27 para você. Por que eu estou fazendo isso? Qual o motivo de trazer uma informação que didaticamente não tem a ver com o que eu estou te falando agora? É importante para a prova? É, mas não tem relação com o que eu estou falando. Aí que você se engana. Vou sair da frente para você acompanhar. Olha o que ele fala para você. Ele traz uma questão de prova e diz para você o seguinte, que um determinado sujeito, ele tinha 17 anos e ele faz 18 anos amanhã. Aí ele sai para comemorar hoje, na véspera. No que ele sai para comemorar,
ele vai para uma balada, vai para uma festa, e aí ele acaba tendo um problema com o sujeito. Tem uma briga lá, questão de namorada, ou enfim, alguma coisa. E aí, quando dá 11h30 da noite, ele dá uma facada pelas costas nesse sujeito com a intenção de matá-lo. O objetivo, a intenção dele é matar esse sujeito. Ele dá essa facada pelas costas às 11h30 da noite daquele dia, que é a véspera do seu aniversário, que ele saiu para comemorar, que ia fazer 18 anos no dia seguinte. Esse sujeito esfaqueado, ele é conduzido imediatamente para o pronto-socorro, para um atendimento médico, só que ele não resiste aos ferimentos e ele vem a óbito às 4 da manhã do dia seguinte, quando o sujeito que esfaqueou já tinha quantos anos agora? 18. Entendeu a questão? Percebeu a situação? É muito simples. Eu tenho 17 anos, eu faço 18 amanhã. Às 11h30 da noite eu dou uma facada com aquele ânimos necandi, intenção de matar. Ânimos necandi, às vezes vem na prova, você fala, que é isso? Ânimos necandi, dolo de matar. Ânimos laedendi, dolo de lesionar, de ferir. Ânimos furandi, não vai falar que é ânimos de furar, vontade de furar, né? Ânimos furandi é dolo de subtrair. Então, dolo de matar, dolo de ferir, dolo de subtrair. Às vezes aparece na prova, você não sabe o que significa, sabe tudo, mas morre na praia só por uma besteira dessas, tá? Então o sujeito está lá, 11h30 da noite, véspera do aniversário, com o ânimos necandi, desfere uma facada contra as costas do seu desafeto, que não resiste aos ferimentos e vem a óbito às 4 horas da manhã do dia seguinte, quando este que deu a facada já tinha 18 anos. E aí pergunta se ele é imputável ou inimputável. E aí você não consegue responder a questão se você não conhecer tempo do crime. Viu como é que ele faz o link? Olha só, ele deu a facada às 23h30 da véspera. E o sujeito morreu às 4 horas da manhã do dia do aniversário. Na hora da facada, ele ainda estava até o último instante da véspera do aniversário de 18 anos. Então, na hora da facada, ele era inimputável. Agora, 4 horas da manhã já era a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18. Então, a hora da morte, ele era imputável. Ele deu a facada inimputável e o sujeito morreu, ele era imputável. Ele responde por esse crime? Não sei, tem que ver. Qual é o tempo do crime? O momento do crime, o tempo do crime é o tempo da conduta. O tempo do crime é o tempo da ação ou omissão criminosa. O tempo do crime é o tempo da facada. Se o tempo do crime é o tempo da facada, no tempo do crime ele era inimputável. Pouco importa que na hora do resultado ele já tivesse condições de responder por aquilo que ele fez. Mas se no tempo do crime ele é inimputável, então ele não responde na forma do Código Penal. Ele não vai para o tribunal do júri por conta desse crime doloso contra a vida, esse homicídio. Ele vai responder na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai pegar no máximo 3 anos de internação. E como já vai fazer 18, vai ter que sair no máximo aos 21 anos, que é o prazo máximo para aplicação agora dessa medida de até 3 anos de internação para quem estiver aproximando dos 18 anos. Tá legal? Só isso que dá para ele. Ao invés de pegar um homicídio qualificado pela emboscada, pelo motivo fútil, seja lá pelo que for, 12 a 30 anos, ele vai ficar no máximo, não estou dizendo que vai ficar, é no máximo, internado por 3 anos e depois ele sai. Tá legal? É a legislação. Concorde ou discorde, não vem ao caso. Eu, como policial, tenho uma visão. Você, de repente, tem outra visão. Cada um pensa de um jeito. O importante é, independente do que cada um de nós venha a pensar, o importante é que é assim que funciona. A gente tem que conhecer as regras do jogo para marcar e ser aprovado. Aí depois a gente escreve um livro e critica. Tá legal? Então, essa aqui é a situação. Você estuda o artigo 4º, estuda o artigo 6º. O 27 vem por tabela para te dar uma força, mas o 4º e o 6º são os artigos que eu estou preocupado em passar nesse momento. É que geralmente na prova eles vêm dessa maneira, eles vêm dessa forma que a gente falou aqui. Tá legal? Cuidado só com mais um detalhe.
Existem crimes que a gente vai falar que são crimes permanentes. O que são crimes permanentes? São aqueles que a consumação não se dá num ponto. A consumação se prolonga no tempo. A consumação vai embora, vai embora. E aí, qual é o tempo do crime nesse caso? Olha só, vou te dar um exemplo aqui, quer ver? Imagine que isso aqui seja uma linha do tempo, tá? Isso aqui é uma linha do tempo. Imagine que eu sequestre uma pessoa aqui, tá? Aqui eu sequestrei, nesse ponto aqui. E aí, eu liberto a pessoa do cativeiro nesse ponto aqui. Liberei. Tá legal? Eu sequestrei lá atrás e liberei ali na frente. Tem crimes, como eu disse, que são permanentes. O que é isso? São crimes em que a consumação ela não é um ponto, ela é um período. A consumação se prolonga no tempo, a consumação se protrai no tempo, a consumação ela vai embora no tempo. Tudo bem? Então, o crime consumou quando eu sequestrei ou quando eu liberei? Resposta: nenhum nem outro. O crime consuma ao longo de todo esse período. Por isso que eu chamo de um crime permanente. A consumação ela perdura por todo esse período. Inclusive, ele pode ser preso em flagrante em todo esse momento, porque ele em todo esse momento está praticando a infração penal, na forma do artigo 302, inciso 1º, lá do Código de Processo Penal, que a gente fala melhor quando chegar no processo, especificamente, uma das 4 hipóteses de flagrante, tá legal? Então, a consumação se dá ao longo de todo esse período. O tempo do crime é todo esse período. No crime permanente, tudo isso aqui é tempo do crime. Tudo bem? Se tudo isso aqui é tempo do crime, se ele, por exemplo, pratica essa conduta de sequestrar com menos de 18 anos e libera a vítima do cativeiro quando ele tiver mais de 18, ele fez 18 em algum momento desse intervalo, ele responde. Por quê? Porque no meio do caminho ele ficou maior. E o crime é tudo isso, então se ele está maior no meio do caminho, ele é maior, ele é imputável, ele responde. Mas isso por quê? Porque o crime permanente é diferente. O crime permanente tem uma regra especial, tá legal? Dá um print, salva isso, registra essas informações, não sai da frente, e aí a gente vai adiante, vai prosseguir. Eu vou apagar esse quadro e vou continuar falando daquilo que é importante para você. Tá legal? Vamos lá então. Próximo passo. Agora que você já sabe muito bem que o lugar do crime é o lugar da conduta e o lugar do resultado, teoria da ubiquidade ou mista, e que tempo do crime é o tempo da conduta, teoria da atividade ou ação, você está pronto para dar mais um passo comigo. Qual o próximo passo que a gente vai dar agora? A gente agora vai entrar especificamente, diretamente, detalhadamente no estudo da lei penal no tempo e depois no estudo da lei penal no espaço. Vou começar contigo com o estudo da lei penal no tempo. Para estudar a lei penal no tempo, eu já te adianto que tem 3 formas de cair na tua prova. Só existem 3 formas de você enfrentar uma questão sobre lei penal no tempo. Primeira delas, ele vai te perguntar sobre os cenários legislativos que existem. Léo, que história é essa de cenário legislativo? Você vai entender. São os cenários legislativos. Quando uma lei surge, como é que ela pode ser? A lei pode ser de que maneira? Quantas possibilidades de lei nova eu tenho? Cada lei nova que surgir em direito penal, ela vai ser de que forma? São 4 formas, vamos ver o que cada uma delas é e a gente vai entender tudo isso, tá? São os cenários, então, legislativos. Segunda forma de ser cobrado de você em prova uma questão relacionada à lei penal no tempo é cobrando a súmula 711 do Supremo. Veja, a súmula 711 do STF é questão certa em qualquer prova que traga a aplicação da lei penal. Não existe a possibilidade de não cair, se é a sua dúvida. Vai cair sempre, toda hora cai e não vai ser diferente agora. A terceira forma de cair, de ser cobrado, é o artigo 3º do Código Penal, que fala das leis excepcionais e das leis temporárias. Se você conseguir dominar essas 3 vertentes, essas 3 visões, você não é atropelado por nenhuma banca em prova de lei penal no tempo. Você que atropela a banca, tá legal? Você quebra essa banca tranquilamente. Então vamos fazer o seguinte, didaticamente, 1 a 1, a gente vai matando cada um desses 3 pontos, começando pelo estudo dos cenários legislativos. Vamos entender que história é essa, do que a gente está falando quando a gente fala de cenários legislativos.
Que assunto é esse? Do que a gente está conversando? Vamos lá. Quando surge uma lei nova, quando uma lei nova vem à tona, quando uma lei nova vem para o mundo, ela pode ser, como eu disse, de 4 formas, de 4 modalidades, de 4 tipos, de 4 maneiras. Quais são esses? Você pode chamá-la de novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. Ou então, você pode chamá-la de novatio legis impejus. Novatio legis impejus. Tá legal? Um terceiro tipo, um terceiro grupo que você pode falar é a abolitio criminis. Se escreve abolitio, se fala abolício. Abolitio criminis. E um quarto e último grupo que pode surgir é a novatio legis in melius. Então você vai enfrentar uma das 4. Os cenários legislativos, as modalidades de lei nova que podem surgir na sua vida, elas são de uma dessas 4 modalidades, são de uma dessas 4 formas. Não tem como surgir uma nova lei no âmbito criminal que não venha assim, assim, assim ou assim. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha, uma por uma, o que elas têm de importante. Já lembrando, fazendo você perceber, estou fazendo aqui uma linha pontilhada aqui entre a segunda e a terceira, para te mostrar que as duas de cima, você vai ver que elas têm um âmbito negativo, um âmbito ruim. E as duas de baixo têm um âmbito positivo, um âmbito bom. Léo, negativo para quem? Bom para quem? Sempre para o criminoso. Direito penal, toda vez que ele fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, ele está sempre voltado para o criminoso. Tudo que ele faz é olhando para o criminoso. Então, olha, isso aqui é positivo, isso aqui é bom. Para quem? Para o réu. Isso aqui não é legal não, isso é ruim. Para quem? Para o réu. Tá legal? As duas de cima você vai ver que são ruins para o réu e as duas de baixo são boas para o réu. Léo, mas olha só, eu não falo latim não. Desde quando eu tenho que saber falar latim? Eu também não falo latim. Se é a sua preocupação, eu também não falo latim. Eu não sei falar nada em latim. Mas eu imagino que novatio deva ser novo. Legis deve ser lei. Incriminadora deve ser alguma coisa que incrimina. Deve ser uma nova lei que incrimina. Novatio legis impejus deve ser uma nova lei pior, mais pesada. Abolitio crimes deve ser alguma coisa que abole, que acaba, que elimina. E novatio legis in melius, de novo, novatio legis, nova lei. Se impejus é pior, in melius deve ser melhor. Percebeu? Viu como é que é fácil? Então é exatamente isso. Nova lei que incrimina, nova lei que piora, lei que acaba, que elimina e lei que melhora. São as 4 modalidades que eu tenho. A gente vai começar agora, uma a uma, a explicação do que elas são, especificamente a partir lá de cima da novatio legis incriminadora. É o que a gente faz exatamente agora a partir do próximo bloco. Até já.